Salvete sodales ut varetis, benevenistis, Gabriel Magister, ego vos nunc aloquar. Olá a todos, como vocês vão? Meu nome é Gabriel, né? Eu sou Gabriel Magister, professor de latim, e hoje nós vamos fazer a leitura, a explicação gramatical e os exercícios da introdução, né, da parte introdutória do curso Aprendendo Latim. Vamos lá. Pois bem, considerando que o curso Aprendendo Latim é utilizado bastante, né, pelas universidades federais, né, nos cursos de graduação de letras, não só letras clássicas, mas de letras vernáculas, línguas estrangeiras, enfim, geralmente as disciplinas de latim 1 e 2, né, então, como regra, se pede o uso da pronúncia clássica, né? Então, eu vou usar a pronúncia clássica para, né, as nossas leituras. E assim, o material ele trabalha com o sistema de leitura e busca de vocabulário, né? Para agilizar o processo, eu farei a leitura e a tradução em sequência, né? Logo em seguida, para que nós não precisemos ficar indo e voltando, nem você precise ficar indo e voltando para o vocabulário, tá? Então, vamos lá começar do começo. Então, estamos na introdução, né? E aqui nós temos Familia Euclionis. Familia Euclionis. Bene? Optime. A família de Euclião, certo? Família de Euclião. Prestem atenção nessa forma aqui, ó. Euclionis. A gente vai traduzir por de Euclião, tá? Euclião é um nome próprio, é o nome de uma personagem, né, da comédia que leremos ao longo dos capítulos, certo? A palavra Euclió, tá? É o nome da personagem representada por esta máscara aqui, né? E Euclionis, né, é uma forma da palavra que indica essa função, né? Família de Euclião, certo? Então vamos lá. Quis és tu? Quis és tu? Quem és tu? Ego sum Euclio. Eu sou Euclião. Né? Senex sum. Sou um velho. Né? Eu sou Euclião. Sou um velho. Quis és tu? Ego sum Hydra. Hydra. Ego sum Hydra. Filia Euclionis sum. Né? Eu sou Fedra. Filha de Euclião. Olha o Euclionis aqui de novo, né? Ego sum Hydra. Filia Euclionis sum. Eu sou Fedra. Filha de Euclião. Sou a filha de Euclião, tá? Novamente, nós temos quis és tu. Agora, stapula sum. Não stapila. Isso é de pu, tá? O Y tem esse som de U. É o I francês, tá? Stapula sum. Serva Euclionis, tá? Serva. O V é como se fosse um W, né? W. Stapula sum. Serva Euclionis. Sou Estáfila, a escrava de Euclião. Olha o Euclionis aqui de novo, ó. De Euclião. Tá? Pois bem, certo? Então, nós vimos aí 3 vezes o quis és tu. Né? Então, quis, quem? Quem és tu? Né? Quem és tu? Na primeira, ego sum Euclio, senex sum. Eu sou Euclião, sou um velho. Na segunda, quis és tu? Ego sum Hydra, filia Euclionis sum. Eu sou Fedra, filha de Euclião. Na terceira, quis és tu? Stapula sum, serva Euclionis. Eu sou Estáfila, é escrava de Euclião. Tá? Agora, na última pergunta, nós já não temos um quis és, ó, es. Agora, nós temos, tá, um qui estis. Qui estis. Notem 2 coisas, tá? Então, aqui, o es assume a forma estis, né? Reparem que, quando é es, eu me dirijo a uma pessoa, né? Quis és tu. Tu, você, né? Segunda pessoa do singular. Então, tu és. Agora, se eu me refiro a um interlocutor plural, ou seja,
eu, Gabriel, estou me dirigindo a vocês, espectadores. Pode ser que você esteja vendo o vídeo sozinho, mas há várias pessoas assistindo esse vídeo. Então eu estou me dirigindo a vocês, né? Em português nós usamos você, pronome, né? Mas se nós usássemos tu, o correto seria usarmos vós, né? Então, vós, né, assistis a mim agora. Então, estis é a forma plural da segunda pessoa, que seria vós, né? Então, reparem, estou me dirigindo a 3 indivíduos, né? Então, estis. Então, a primeira mudança aqui de es, nós passamos para estis. E o pronome quis, né, agora assume essa forma qui, né? De quis, a gente passa para qui, ou seja, aquele S cai, né? Não é mais quis, é qui. Qui estis, né? Quem sois vós, né? E aí a resposta é família euclionis sumus. Olha só que interessante. Sumus. Então eu vou marcar aqui, tá, os elementos que nos interessam para os fins da parte introdutória. Tá? Então, nós vamos prestar atenção aqui nessa introdução ao verbo ser, né? Que em latim, na verdade, este verbo ele tem 3 valores, né? O nome do verbo, ou seja, o seu infinitivo, é este daqui, ó. É o verbo esse, tá? Não sei se vocês estão entendendo minha letra. 2 S's, esse, tá? O verbo esse, ele significa ser, estar e haver. Tudo bem? Legal. Esse verbo esse, né, a gente aprendeu aqui, ó. Eu vou compartilhar com vocês uma tabela. Então, aqui nós temos a nossa tabelinha, né, e nós estamos lidando com o verbo esse, tá? Certo? Ser, estar e haver. Então, assim, eu pergunto a vocês, né? Eu pergunto a você que está me assistindo. Quis és tu? Né? Quis és. Para a segunda pessoa do singular. Tu és. Quis és tu? Né? Você responde. Ego sum. Ego sum. Ou vamos mudar a lógica. Você pergunta a mim, quis és tu? E eu respondo, ego sum Gabriel. Ego sum Gabriel. Tu és Pedro, Mateus, Mariana, não sei. Né? Agora, e se eu perguntasse, qui estis? Qui estis? Qui estis vós? Quem sois vós? Quem são vocês? Vocês responderiam, nós somos. Nós somos, tá? Então, ego sum, nós somos. Tu és, vós estes, né? Lembra bastante português, né? Eu sou, nós somos. Sumos, somos. Tu és, né? Vós sois. O sois muda já um pouquinho, né? Mas enfim, o pessoal que sabe francês vai notar até mais semelhanças, eu acho até. Enfim. Agora vamos dar uma olhada na terceira pessoa, como é que fica. Beleza, então nós estamos passando para a segunda parte do texto, né? E aqui a gente vai ter, né, mais orações, né? Orações mais longas, mas nada extremamente difícil, nada que deva amedrontá-los, tá? Então vamos começar pelo começo. Então, dramatis, não é dramatis, dramatis personae, tá? Dramatis personae, ou seja, pessoas, ou pessoas na verdade não é a tradução mais correta, tá? Personagens do drama, tá? Personagens do drama, tá? Personagens do drama. Então nós temos Euclio, Euclião. Euclio senex est. Euclião é um velho. Pater Paedrae, pai de
Fedra. Tá? Vamos para a segunda linha. Paidra. Paidra, filha Euclionis, est. Para os mais atentos, reparem no detalhe, né? Quando eu digo pai de Fedra, a palavra, o nome próprio Fedra, termina em ai. Quando eu digo simplesmente Fedra é, a palavra já fica em a. A gente vai estudar depois isso daí, certo? Mas por enquanto, prestem atenção só nesses detalhes e sigam o fluxo. Então nós estamos aqui na linha 2, né? Paidra. Paidra, filha Euclionis est. Fedra, filha de Euclião é. Fedra é filha de Euclião, certo? Stapula, né? Linha 3. Serva Euclionis est. Então, stapula, serva Euclionis est. Estáfila é escrava de Euclião. Vamos lá para o nosso pequeno texto, né? Deixa eu baixar aqui. Então, nós estamos agora aqui, certo? Então, Euclio senex est. Euclião é um velho. Euclio senex avarus est. Euclião é um velho avaro, avarento, né? Euclio in aedibus habitat. Euclião habita, tá? O verbo habitar, habita em casa, ele mora em casa, ele mora numa casa, tá? Ou na casa. Então, Euclião mora onde? Numa casa com a filha, tá? Então, Euclio in aedibus habitat cum filia. Euclião mora numa casa com a filha. Filia Euclionis paidra est. A filha de Euclião é Fedra. Est et serva in aedibus. Também há uma escrava na casa, certo? Tudo bem? Então aqui eu tenho o verbo est com o sentido de haver, existir, né? E esta palavra et no contexto significa também. Há também uma escrava na casa, tudo bem? Há também uma escrava na casa. Servae nomen est stapula. O nome da escrava é Estáfila, tá? O nome da escrava é Estáfila. Euclionis familia in aedibus habitat, tá? Então, a família de Euclião, né? Euclionis é de Euclião, a família de Euclião, o quê? Habita, né? Mora in aedibus, na casa. A família de Euclião mora na casa. Euclionis familia in aedibus habitat. Sunt in familia Euclionis, pater familias, et paedra filia Euclionis, et stapula serva. Então, há na família de Euclião, né, o pai de família, o pater familias, o patriarca, Fedra, né, a filha de Euclião, e a escrava Estáfila, né? Então, sunt in familia Euclionis, pater familias, et paedra filia Euclionis, et stapula serva. Para terminar, omnes in aedibus habitant. Omnes significa todos, todos habitam na casa. Todos moram na casa, né? Na mesma casa. Então, como eu disse, as palavras elas sofrem algumas modificações em suas desinências, nas suas terminações, né? A gente nota que o fim das palavras se modifica, né? Então, Euclio vira Euclionis, né? Serva, de vez em quando apareceu aqui uma vez como Servae, né? Paidra apareceu como Paedrae, né? Todos estes casos aqui são genitivos. A gente vai estudar mais à frente. Por enquanto, eu não quero que vocês deem muita atenção a isso. Só percebam que quando eu quero dizer o nome da serva, né, ou da escrava, a escrava de Euclião, né, o pai de Fedra, né, a palavra sofre a modificação morfológica, né? Mas
nós estamos lidando aqui, né, a nossa ênfase é o verbo ser, é o verbo esse, né? E eu disse a vocês que o verbo esse, ele pode ser, estar ou haver, né? Um exemplo do verbo esse com o sentido de haver está aqui, ó. Est, né? Então lembra como eu traduzi? Aqui eu disse o que, ó? Est et serva in aedibus, né? Então há também, né, uma escrava na casa, tá? E aqui embaixo, ó, eu tenho aqui, ó, sunt in familia Euclionis. Há na família de Euclião um patriarca, né, ou pater familias, Fedra, a filha de Euclião, e Estáfila, a sua escrava, tá? Então aqui eu também tenho esse sentido de haver, né, de existir, certo? Só que percebam que, diferentemente do português, onde o verbo haver é conjugado de uma maneira impessoal, na terceira pessoa do singular sempre, né? Aqui o verbo esse, ele é conjugado pessoalmente, né? Então, quem está, né, ou quem existe, né, na casa? Existem o pai de família, existem o pai de família, Fedra e Estáfila, né? Então o verbo está conjugado no plural. E aqui é justamente o que nós vamos falar, né? Nós estamos lidando com a terceira pessoa. Então aqui eu já fica claro que o plural do verbo esse na terceira pessoa é sunt, né? Porque eu tenho aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Eu tenho pater familias é um sujeito, Hydra é um outro sujeito e Staphyla é um outro sujeito. Na verdade, o sujeito composto aqui, né? Esses três sunt, né? Eles realizam a ação do verbo esse, né? Que é a ação de existir ou de estar presente, né? Então, há na família de Euclião o pai de família, Fedra e Estáfila, né? Ou seja, o patriarca, a filha e a escrava, né? Perfeito, certo? Então o verbo sunt, terceira pessoa do plural, e aqui nós temos, né, o verbo est, ainda com essa ideia de haver, né? Então eu tenho aqui, ó, há uma escrava na casa, né? No caso, uma escrava está na casa, né? Est, né? Então aqui é a terceira pessoa do singular, certo? Então eu posso dizer o seguinte, vou dar um outro exemplo para vocês para ficar mais fácil ainda. Nós podemos dizer o seguinte, ó. Eu posso dizer que Hydra filha Euclionis est, tá? Fedra é filha de Euclião, tá? E eu posso dizer Hydra et é com H, está? Feminae sunt, tá? Olha só. Na primeira eu tenho Hydra filha Euclionis est. Fedra é filha de Euclião. Na segunda eu tenho Hydra et Staphyla feminae sunt. Ou seja, Fedra e Estáfila são mulheres. Ignore o femina, a gente não vai lidar com plural singular agora não, a gente está prestando atenção no verbo ser, tá? Então na segunda eu tenho Fedra e Estáfila são mulheres. Então eu tenho Fedra é filha de Euclião, Fedra e Estáfila são mulheres, tá? Eu posso dizer o seguinte, ó. Hydra com o sentido de haver. Hydra in aedibus est. Fedra está em casa, né? Aqui, na verdade, esse sentido de estar, né? Perdão. E aqui, Hydra et
stapula inaidibus sunt. Fedra e Staphyla estão em casa, tá? Então, o verbo ser, o verbo esser, né, em qualquer dos sentidos, né, ser, estar, haver, conjugado pessoalmente, certo? Então, vamos voltar para a nossa tabela aqui. Certo, então aqui na nossa tabela nós já vimos a primeira pessoa e a segunda pessoa. Ego sum, tu és. Nós somos, vós estis. Agora a terceira pessoa nós temos Hydra, Fedra, Hydra est, Hydra et stapula sunt. De modo que a gente fecha, né, o verbo esse, né, ser, estar, haver. Ego sum, tu és, is est, nós somos, vós estis e sum. Tá? Pois bem, né, além disso, né, que aqui a gente já tratou com um dos conteúdos, a gente já fechou um conteúdo aqui da introdução, que é o verbo esse. Como se constrói as frases em latim? Ou seja, qual a ordem das palavras, né, em latim? Vamos voltar lá para o material. Certo, pessoal. Então, aqui no tópico 5, Gabriel, você não falou dos tópicos anteriores que tratam das desinências numeropessoais, tal. Eu vou deixar para tratar disso na próxima parte, né? Na primeira sessão, propriamente dito, que faz mais sentido, porque é a partir dali que a gente vai lidar com a conjugação dos verbos do primeiro grupo, né? Os verbos terminados em área. Então, faz mais sentido tratar disso lá. Mas, enfim. Então, a gente vai lidar com aqui a ordem das palavras em latim, certo? Então, olhando aqui para a linha A, número 1, nós temos Euclio senex est. O que nós temos aqui? Nós temos, em ordem, sujeito, predicativo de sujeito e verbo. Tá? E, de fato, em latim, a regra geral é o SVO, né? Ou seja, sujeito, objeto, verbo ou sujeito, predicativo, verbo. Né? O sujeito, complemento e verbo. Né? Como essa é tradicionalmente tida como a regra de se construir uma oração, né, em latim. Dito isto, é importante que vocês saibam, ab initio, que o latim é muito livre em termos de colocação de palavras, tá? Então, o material ele vai apresentar regras que talvez sejam mais interessantes do ponto de vista da tradução do que assim, esses são preceitos que vocês não devem se prender a eles, tá? Mas como a gente está lidando com este curso, como vocês muito provavelmente estão estudando para fazer provas ou para fazer o dever de casa, coisa do tipo, vamos trabalhar, né, com os preceitos aqui. Só saibam que, de fato, né, a língua latina ela é muito livre em termos de colocação de palavras, tá? Então vamos lá. Regra geral, SVO, sujeito, objeto, verbo ou sujeito, predicativo, verbo. Só que aqui nós temos algumas observações que são colocadas no tópico 5, né, pelo curso, né, a começar pela colocação enfática, né, do predicativo no início da sentença. Né? Então quando a gente vai para o número 2 da linha A, nós temos aqui, né, senex est Euclio ou senex Euclio est. Né? Nos dois casos, ele sugere a tradução como um homem velho é o que o Cleão é. Né? Ou um velho é o que o Cleão é. É uma possibilidade. Então, sempre que a gente tiver o predicativo como a primeira palavra, né, a gente vai enfatizar este predicativo. Né? Quando a gente tiver a ordem sujeito sum predicativo, né? Ou seja, sujeito verbo predicativo, enfatiza-se o sujeito. Né? E quando o verbo sum vem em primeiro lugar, aqui no número 3, né, nós temos a ênfase, né, do próprio verbo. Né? Pois Euclião é mesmo um avarento. Né? Na linha B nós temos stapula est, né, a ausência do sujeito, ou seja, sujeito oculto. Sujeito oculto, tá? Não inexistente. Não. Então, stapula est é estáfila. Este sunt, no início, geralmente indicam
o sentido de haver ou existir, tá? Estes são os preceitos que o manual traz, lembrando que o latim é muito livre, tá? Não precisa se ater a isso para a compreensão dos textos, mas para responder as questões nós vamos seguir estes preceitos, tá? Então vamos lá, começando os nossos exercícios, tá? Quando a gente olha para o exercício 1, a gente tem que pegar os verbos que são em português e colocá-los em latim, né? Sem precisar colocar os pronomes apresentados. Então vamos lá. Tu és. Como é que fica? Tu és. Né? O verbo haver em português é impessoal, correto? Só que olhem aqui para os parênteses. Né? No parêntese nós temos existem. Né? Então está conjugado, né, o verbo no sentido de haver, de existir, só que está no plural. Então, em latim, como é pessoal, fica sunt. Né? Ele é. Fica est. Sentido de haver. Só que no singular, fica est também. Tá? Vós sois, vocês são. Sois é estis. Eles são. Fica a terceira pessoa do plural. Sunt. O verbo terceira pessoa singular. Ele é. Est. Eu sou. Sum. E ela é. A mudança de gênero é insignificante. Est. Tá? Ela est. Em latim. Beleza? Agora, no exercício abaixo, a gente vai pegar as palavras que já se encontram em latim, só que nós vamos modificar-lhes o número, tá? Então, a palavra que está no singular vai para o plural e vice-versa, que está no plural vai para o singular. Então, vamos lá. Ego sum, nós sumos. I sunt, eles são. Is, ele, est. Vós estis. Tu es. Is est. E sunt. Sumos, singular, sou. Sum. Tu és, vós estis. Tá? Então aqui a gente fecha os exercícios de conjugação do verbo ser, né? São exercícios até bacanas, eu gosto, é divertido. E aí agora a gente vai para os exercícios de tradução e versão, tá? Lembrando que para responder esses exercícios, a gente vai ter que seguir os padrões que foram apresentados ali no tópico 5, tá? Conforme está escrito aqui, ó, usando a nota 5, tá? Então a gente vai ter que, nós precisamos observar os padrões dados. Então, família est. Na A, o que nós temos, tá? Ausência de sujeito, né, explicitado, então família é uma família. Né? Na B, serva stapula est. Né? A gente tem um predicativo, né, colocado na primeira posição, então seguindo aquele modelo que foi dado, a gente vai dizer que uma escrava é o que Estáfila é. Né? Então a gente vai enfatizar o predicativo. Né? Aqui nós temos o verbo est colocado na primeira posição, né, com esse enim, né, que vai enfatizar. Né? Então, o enim, como regra, se traduz como com efeito, né, de fato. Então, seguindo aquele modelo, né, a gente poderia dizer algo do tipo... sim, aqui é vocabulário novo. Né? Aula é panela e auriplena cheia de ouro. Né? Então, plena é um adjetivo, aure é o genitivo singular de auro, né, que está aqui como complemento, né, nominal. Mas a gente não vai entrar nesse assunto agora, tá? Então, aula auriplena é uma panela cheia de ouro, tá? Lembra do Ave Maria, né? Ave Maria, gratia plena. Plena, cheia de graça. Gratia plena. Então, plena é cheia. Né? Então, a panela está mesmo cheia de ouro. É uma tradução possível, né? Seguindo aquela ideia de enfatizar o verbo ser aqui em cima, né?
porque a gente tem que pegar esses modelinhos daqui, né? Quando vocês forem responder, vocês têm que pegar o modelo. Então aqui, ó, Estenim Euclio Avarus, né? Aí colocou, pois Euclião é mesmo um avarento, né? Então a gente poderia, para ser bem, nos ater bem ao modelo, né? Pois a panela está mesmo cheia de ouro, né? Aqui a tradução, né? Uma outra viagem seria a panela e com efeito, né? Ou com efeito a panela está cheia de ouro, seria possível, né? Mas enfim, é muito contextual, né? Corpus est servus, né? Aqui a gente tem aquele modelo, né? Que é sujeito, sum e predicativo, né? O modelo que está aqui, né? Então a gente pegaria corpus significa cozinheiro, né? Servus é só escravo, né? Serva, escrava, servus, escravo. Então, o cozinheiro é um escravo, né? O cozinheiro é um escravo, né? A letra o né? Paedra filia est, né? Aqui a gente tem a regra ordinária, né? O padrão de construção de frases em que a gente vai ter o sujeito, predicativo e verbo, né? Se não fosse um predicativo, seria SOV, né? Sujeito, objeto, verbo, né? Então, sujeito, predicativo, verbo. Então, ordem comum, Fedra é a filha, né? Fedra é a filha. Nós temos o 7, tá? No 7, a gente tem aqui, ó, o verbo ser com aquela ideia de existir ou haver, né? Há na casa Euclião, Fedra e a escrava, né? Existem na casa Euclião, Fedra e escrava, mas o verbo ser também pode significar haver, tá? Então a gente poderia dizer, ou pode significar estar também, né? O verbo esser pode significar estar, né? Então estão na casa Euclião, Fedra e a escrava, né? É uma tradução possível também, tá? Nós temos aqui o G, avarus est senex, tá? Aqui a gente vai ter a colocação, né, do predicativo, né, antes do sujeito, tá? Então a gente vai ter a valorização do predicativo seguindo aquele modelo, né? Um avarento é o que o velho é, né? Seria aquele modelo dali, né? Em vez de o velho é avarento, né? E nós temos aqui a H, est propria flumen parvus ager, né? Há perto do rio um pequeno campo, né? Propria flumen já está aqui, né? Eu já fiz a tradução. Propria flumen significa perto do rio, né? Propria é uma preposição que pede o caso acusativo. Flumen é um substantivo de terceira declinação, um gênero neutro, né? Tá aqui no caso acusativo. Parvus ager, pequeno campo, e est aqui com o sentido de existir, né? Existe há um pequeno campo junto ao rio, perto do rio. Beleza? Agora vamos para a parte divertida, para a parte legal, a parte que é a mais interessante sempre, né? Que é você pegar o que está em português e jogar para o latim, né? Quia latina eloquendo, melius linguam latinam revera discimus. Porque falando latim, escrevendo em latim, nós de fato, né, aprendemos melhor a língua, né? Então vamos lá, né? Aqui na A, né, nós temos aqui sunt in familia Euclio Paedra Stapula, né? Então ele dá um modelo já para facilitar a nossa vida. Então nós temos aqui, ó, há na família uma escrava. Lembre-se de que o verbo haver em português é impessoal. Quando a gente bota para o latim, ele vai ser conjugado pessoalmente. Então aqui a gente tem um sujeito simples, né? Do singular. Então o a vai ter que virar o verbo esse conjugado na terceira pessoa do singular. Então est in familia, serva, tá? Est in familia serva, tá? E também a gente está seguindo aquele padrão novamente, porque se dissesse
in familia est serva ou serva in familia est, né? Ou serva est in familia, faz diferença nenhuma, sinceramente, tá? Mas vamos nos ater ao padrão pedido aqui pelo livro, tá? Então, est in familia serva, com a colocação do verbo esse na primeira posição, tá? E a gente pega o be. Perdão. Euclio et Phaedra in aedibus sunt, né? Euclião e Fedra estão em casa. Me desculpem. Nós temos a escrava está em casa, né? Aqui o verbo está no plural porque nós temos o sujeito composto, né? Euclio et Phaedra. Só que embaixo nós vamos ter novamente sujeito, tá? Simples, um núcleo só, singular, verbo está na terceira pessoa do singular. Então, serva in aedibus est. Eu confesso a vocês que, como eu estou habituado a usar a pronúncia eclesiástica, eu fico me coçando quando eu vejo o ditongo ai para não dizer é, tá? Então, serva in aedibus est. Então, o problema não é nem o V, né? Serva, serva, isso aí é até de boa, mas o ditongo me quebra. Phaedra, prefiro 1000 vezes dizer Fedra, mas enfim, vamos lá. Tim, pronúncia eclesiástica, muito mais bonito. Euclio sum, né? Eu sou Euclião. Você é um escravo, né? Então, ego sum, tu és. Então, tu. Vamos seguir. Pode construir de vários jeitos, tá? Mas vamos seguir o padrão SPV, né? Ou SOV, né? Sujeito, predicativo, sujeito, verbo, sujeito, objeto, verbo, né? Então, tu, você, vamos lá, predicativo. Você é o quê? Você é um escravo. Então, o predicativo vem antes do verbo. Então, tu, servus, est, não, es, tá? Es, sem o T, tá? Tu, servus, es. D. Filia Euclionis Phaedra est, né? Filia Euclionis Phaedra est. A serva de Euclião é Stáfila, tá? A serva de Euclião é Estáfila. Então, a gente vai ter aqui, ó, só vai trocar filha por serva, tá? Se você está preocupada com esse adjunto aqui, adnominal de Euclião, a gente já viu que de Euclião é Euclionis, tá? Só repetir aqui. Então, serva, seguindo o padrão daqui de cima, tá? Sujeito, predicativo, verbo. Serva, Euclionis, serva Euclionis, Stáfila est, tá? Agora a gente usa o est. Então, serva Euclionis Stáfila est. Quis és, sou Euclião, tá? Você pode dizer Euclio sum. Euclio sum. Né? Qui estis, né? Quem sois vós? Quem são vocês? Né? Somos Euclião e Fedra. Euclio et Phaedra ou Fedra sumus, tá? Euclio et Phaedra sumus. Bene, ita finivimus. Pois bem, pessoal, nós fizemos toda a leitura do texto, né? Da introdução, resolvemos os problemas propostos, né, na seção de exercícios, e por hoje é só. Espero que eu tenha sido claro na minha explicação, que vocês tenham entendido e assimilado bem o conteúdo. Se houver alguma dúvida, pode escrever nos comentários e
por favor, né, se este vídeo realmente foi proveitoso, se você aprendeu alguma coisa comigo, dá o like, né, compartilha com seus colegas aí que estão estudando latim também. E se você tiver interesse, eu dou aulas particulares também, tá? Então vou deixar aí na descrição do vídeo, né, um link que vai dar acesso ao meu perfil no Instagram e também o meu WhatsApp e ao meu Telegram, né? Você pode conversar comigo diretamente sobre as aulas particulares de latim. E você pode checar também o meu canal, né? Para ver aí como é que eu trabalho. Eu tenho alguns trechos de aula e eu também tenho um conteúdo bacana que eu estou produzindo, né? Para quem já tem um nível mais avançado de latim, beleza? Então, por favor, comenta, dá o like e compartilha o vídeo, tá? Valete saudades, in proximum.